Vivemos cercados por prisões invisíveis. Não são grades de ferro, não são correntes físicas. São muito mais profundas do que isso. Elas vivem dentro da mente humana, uma trava silenciosa, um cadeado invisível, algo que impede milhões de pessoas de evoluírem, prosperarem e alcançarem a melhor versão de si mesmas, mesmo quando possuem inteligência, talento, oportunidades e sonhos. E talvez a parte mais assustadora disso tudo seja o fato de que a maioria nem percebe que está presa. Há milhares de anos, um antigo relato bíblico descreveu algo que ultrapassa a religião e toca diretamente a essência da natureza humana. A história da Bíblia fala sobre um casal que recebeu algo extremamente poderoso, o livre-arbítrio. Adão e Eva tiveram diante de si uma escolha, apenas uma escolha, e essa decisão reverberou por toda a humanidade. Ao escolherem consumir o chamado fruto proibido, permitiram que algo sombrio entrasse dentro deles. Essa decisão não permaneceu apenas como uma ação momentânea, mas passou a fazer parte da própria natureza humana, algo tão profundamente enraizado que atravessou gerações, moldou comportamentos e contaminou a forma como as pessoas enxergam a si mesmas e o mundo. Muitos chamam isso de ego, outros chamam de pecado, mas talvez nenhuma palavra seja suficiente para definir o tamanho do impacto que isso causa na humanidade até hoje. Porque existe um padrão extremamente curioso no ser humano moderno. A maioria das pessoas consegue enxergar perfeitamente os defeitos dos outros, mas permanece completamente cega aos próprios erros. E o mais impressionante é que isso não acontece por acaso. Desde pequenos fomos ensinados a observar falhas, a julgar, a apontar, a perceber o que está errado fora de nós. Mas raramente fomos ensinados a olhar para dentro. E é exatamente aí que nasce a grande trava mental da humanidade. Porque enquanto alguém não consegue reconhecer os próprios erros, ela também não consegue evoluir. A mente cria mecanismos de defesa para proteger o ego. Ela inventa justificativas, distorce a realidade, faz a pessoa acreditar que o problema está sempre no outro, no mundo, nas circunstâncias, na sociedade, na família, no relacionamento, em qualquer lugar menos nela mesma. E então a vida começa a travar. Os relacionamentos desmoronam, as amizades enfraquecem, o crescimento profissional para. Os sonhos parecem nunca sair do lugar, e a pessoa passa anos presa em ciclos repetitivos, sem perceber que a verdadeira prisão está dentro da própria mente. Mas existe algo ainda mais profundo. Algumas pessoas conseguem quebrar essa trava. E quando isso acontece, é como acordar de um transe coletivo. É como sair da Matrix. De repente, a pessoa começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis. Começa a perceber como o orgulho, a vaidade, a necessidade de estar sempre certo e a incapacidade de reconhecer erros destroem silenciosamente a humanidade. Só que esse despertar também dói. Porque quando você acorda, percebe que muitas pessoas ainda continuam adormecidas. Continuam vivendo no automático. Continuam culpando o mundo inteiro. Continuam repetindo os mesmos erros, continuam alimentando a própria destruição sem perceber. E esse é o verdadeiro propósito desta mensagem. Não é te julgar, não é dizer que você precisa ser perfeito, porque errar faz parte da condição humana. O verdadeiro problema nunca foi errar. O problema é não reconhecer os próprios erros, é se recusar a evoluir. É deixar o ego construir uma prisão tão forte que você perde a capacidade de crescer. A evolução começa quando a humildade entra, quando a consciência desperta, quando você para de lutar para proteger sua imagem e começa a lutar para transformar sua essência. Porque no momento em que alguém aprende a olhar para dentro com honestidade, algo extraordinário acontece. As correntes começam a quebrar. A mente expande. Os relacionamentos melhoram. A maturidade nasce. A vida começa a fluir de maneira diferente. E talvez o mundo só mude de verdade quando mais pessoas tiverem coragem de fazer aquilo que poucos conseguem: encarar a si mesmas. Então acorde, questione, observe seus padrões, reconheça suas falhas sem medo. Não existe vergonha em errar. A vergonha está em permanecer preso à mesma versão de si mesmo para sempre. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, compartilhe. Porque talvez existam pessoas ao seu redor vivendo em uma prisão invisível, esperando apenas um único momento de consciência para finalmente acordarem.